Fala galera, tudo bem? Professor Emerson Castro na área. Vamos agora para uma correção da prova que foi cancelada do concurso do Detran do Pará para o cargo de agente de educação de trânsito. Muitos pedidos, né? O pessoal pedindo, Instagram, etc. E a gente atendeu. Vamos resolver nesse vídeo a parte dos conhecimentos específicos, tá certo? Para que você possa ficar por dentro de como você foi na prova. É o gabarito da loja do concurseiro. E aí a gente vai te mostrar esse gabarito. E é claro, vai trazer para ti novidades. Não pode deixar de assistir esse vídeo até o final. Muitas novidades a gente vai trazer de produtos novos, eventos presenciais, revisões e tal, para turbinar a tua preparação. Beleza? Não sai daí. De antemão eu já te peço que você deixe aqui o seu like nesse vídeo, que você compartilhe o vídeo, que você comente. É importante demais o seu comentário. Eu mesmo tenho cuidado de sempre que posso vou lá, dou uma olhada, tento responder. E aí também eu te falo o seguinte, se você curte as nossas aulas, acessa o nosso Instagram e segue lá, @Professor Emerson Castro. Esse é o meu Instagram profissional, onde a gente coloca lá dicas de trânsito, matemática, aspectos motivacionais, tá certo? De vez em quando a gente consegue responder, tirar uma dúvida de algum aluno, não dá muito porque a gente tem milhões de missões para fazer. Mas acessa lá, pessoal, segue a gente, @Professor Emerson Castro, beleza? Vamos ao que interessa. Olha só, o cargo é de agente de educação de trânsito, a prova que foi cancelada. A prova que a gente vai corrigir nesse vídeo é a prova amarela. Então, se você está com a prova branca, procura a questão, tá certo? Que a gente vai resolver aqui na sua prova branca. Mas aqui a prova que a gente vai resolver é a prova amarela. A prova foi aplicada no dia 10 de fevereiro de 2019. Beleza? Bem, a gente já começa com uma novidade. Você que quer arrebentar na parte dos conhecimentos específicos, a gente traz para você esse produto novo aqui, esse pacote de apenas R$ 36,00. Serão 80 questões de trânsito para o teu concurso, divididas em Código de Trânsito Brasileiro, resoluções do CONTRAN, quais? As que vão cair na tua prova. A 432 de 2013, a 607 de 2016, a 711 de 2017 e também questões referentes à cartilha Denatran Responde Motociclistas. Então serão 80 questões envolvendo esses assuntos aqui. Serão 4 listas, cada uma de 20 questões. Você vai receber o caderno em PDF. E é claro, a correção em vídeo, comentando todas as questões. Farei o possível para também jogar para você as questões da prova aqui nesse pacote que a gente preparou para ti com muito carinho. Tá certo? Então, R$ 36,00 você ainda pode parcelar. Como é que você faz? www.lojadoconcurseiro.com.br. Tá certo, pessoal? Esse produto vai entrar à venda nos próximos dias. Ele ainda não está no site no dia de hoje, mas em breve vai estar no site. Então pode ser que você acesse o site e ele ainda não esteja lá, mas nos próximos dias já vai estar à venda. Então você acessa nos próximos dias que você já vai poder fazer a compra desse material, tá certo? Quanto antes você comprar, melhor, porque aí você vai conseguir aproveitar. Como eu te falei, vão ser 4 listas de 20 exercícios. Em breve já vai estar à venda. Nos próximos dias, tá certo? Mais uns 3 a 5 dias já vai estar lá no site. Fechou? Beleza? Vamos ao que interessa. Primeira questão que a gente vai corrigir é a questão 21. As ordens emanadas por gestos de agentes da autoridade de trânsito prevalecem sobre as regras, sobre o significado do gesto do agente de trânsito. Pessoal, tenho certeza que quem foi nosso aluno, quem participou da revisão presencial no Belen Hall, tá certo? Quem participou no Hotel Sagres, lembra do que a gente falou? Não vai fazer isso na hora da prova, levantar, pedir licença para o fiscal. A gente deu essa questão na véspera, né? Braço verticalmente levantado, palma da mão voltada para frente. Considera as seguintes afirmações. Quer dizer que essa situação é uma ordem de parada obrigatória para todos os veículos? Sim, tá certo.
Quando executada em interseções, os veículos que já se encontram nela não são obrigados a parar. Verdade. Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente? Errado, tá? Então, 1 e 2 estão corretos. Eu avisei, tanto no online como no presencial, que iria cair o anexo 2 do CTB, que na verdade é a resolução 160 de 2004. Inclusive, nas videoaulas na nossa plataforma, tinha lá resolução 160 de 2004, o anexo 2, para que você não perdesse questões como essa, tá? Falamos dessa questão na revisão presencial, a gente vai mostrar para ti aqui, ó, essa questão a gente trabalhou na revisão presencial, na revisão online no nosso site, aqui na loja do concurseiro, e no simulado 1 online nós trabalhamos esse assunto aqui. Trouxe essa questão só para lembrar. Quem estava nesses eventos lembra que a gente resolveu isso aqui e falou desses detalhes. Falamos dos apitos, como é que funcionava, falamos que os gestos prevalecem sobre as regras de circulação e falamos dessa tela aqui. E eu destaquei aqui para ti a questão da prova. Braço levantado, verticalmente com a palma da mão para frente. É uma ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Quando executada em interseções, os veículos que já se encontrem nela não são obrigados a parar. Então, sempre que puder, a gente vai mostrar para você mais ou menos onde foi que a gente trabalhou, para você ver que o trabalho da gente aqui na loja do concurseiro é muito sério, não é brincadeira, né? A gente não inventa questão por inventar. Essa questão a gente inventou prevendo que poderia cair. E a gente espera acertar de novo na tua prova no dia 28 de abril. A gente já está ligando a bola de cristal, já começou a sonhar, já conversou muito com Deus para Ele nos abençoar, para que a gente consiga de novo colocar as questões para ti na prova, tá certo? Vamos em frente. Questão 22, de novo, ó, no anexo 2 do CTB. A sinalização de obras. Falamos muito de sinalização de obras. Resposta letra A. Os usuários da via sejam advertidos sobre a intervenção realizada e possam identificar seu caráter temporário. Sinalização de obras, tá certo? São combinados de forma que os usuários da via sejam advertidos sobre a intervenção realizada e possam identificar seu caráter temporário. Está aqui, ó, no anexo 2 está escrito, sinalização de obras. Os usuários da via sejam advertidos sobre a intervenção realizada e possam identificar seu caráter temporário. Beleza? Falamos disso aqui. Quem estava nos nossos eventos lembra. Falamos disso aqui. Quem estava nos nossos eventos lembra. Revisão presencial, revisão online, maratonas presenciais que fizemos. E agora vamos acertar de novo, se Deus quiser. 23. Dispositivos auxiliares são elementos aplicados ao pavimento da via, junto a ela ou nos obstáculos próximos, segundo o CTB. Sobre dispositivos auxiliares, é correto afirmar que mais uma questão do anexo 2 da nossa querida Resolução 160 de 2004, resposta certa, letra C. Esses dispositivos auxiliares, eles alertam os condutores quanto às situações de perigo potencial ou que requeiram maior atenção. Então, letra C. Está aqui, ó, na nossa aula da Resolução 160, está escrito lá sobre os dispositivos auxiliares. Eles alertam os condutores quanto à situação de perigo potencial ou que requeiram maior atenção. Está lá na nossa aula na turma online. Está na aula que nós demos também no curso Exemplo, que é o nosso grande parceiro. Tá certo? Está aqui alguns dispositivos auxiliares para você lembrar que nós falamos sobre isso várias vezes. 24. As placas educativas, pelo amor de Deus, falamos isso no online, falamos isso na revisão presencial, eu comentei bastante disso. Olha, cuidado, para o cargo de agente de educação de trânsito, o anexo 2 pode não ser tão importante quanto é para o cargo de agente de fiscalização. Porém, pelo menos as placas educativas são muito fortes para a tua prova. E está aqui a questão 24 dessa prova amarela falando. As placas educativas têm as cores do fundo, da tarja e do pictograma de que cor? Branco fundo,
tarja preta e pictograma preto. Então, a alternativa, letra A, placas educativas. Está aqui, pessoal, está na nossa aula da Resolução 160 e foi amplamente comentado na revisão presencial do dia 9/2, tanto no Hotel Sagres quanto no Belém Hall. Quem foi, sabe o que a gente está falando. Beleza? Tranquilo? 25, de acordo com o CTB, das 5 cores, meu Deus, a gente falou muito disso, 5 cores que são utilizadas na sinalização horizontal. A adequada, a delimitação de trechos de vias destinados ao estacionamento regulamentado de veículos em condições especiais é a branca. Muita gente confundiu com a azul. Cuidado, aqui ó, uma questão que a gente colocou, estava na revisão presencial do dia 9 de fevereiro, estava em maratonas presenciais que a gente fez no curso Exemplo e estava na nossa aula da resolução. Essa questãozinha aqui, ó, questão da prova de Mocajuba, que falava exatamente sobre essa questão das marcas longitudinais e da coloração. E aí a gente falava disso e falava disso. A cor branca são 5 cores da sinalização horizontal. A cor branca, ela é utilizada na regulação de fluxos de mesmo sentido, na delimitação de trechos de vias destinados ao estacionamento regulamentado de veículos em condições especiais, destinados ao estacionamento. O pessoal confundiu com azul, utilizado nas pinturas de símbolos de pessoas portadoras de deficiência, em áreas especiais de estacionamento. Não era isso que estava dizendo. Eram espaços destinados ao estacionamento regulamentado de veículos em condições especiais. Por isso, ó, estacionamento regulamentado de veículos em condições especiais. Letra A, branca. Beleza? Tranquilo? Opa! Mais um produto, mais uma novidade aqui na loja do concurseiro, que também vai estar à venda nos próximos dias. No máximo em 5 dias já vai estar no nosso site aqui da loja do concurseiro.com.br o nosso produto que a gente chamou de reta final, valor de apenas R$ 44,00. Serão 10 horas aproximadamente de videoaulas liberadas somente na semana da prova, tá? Na semana da prova vai ser liberado, com todas as disciplinas. Todas as disciplinas. Então, agora você já tem 2 produtos novos para você adquirir. O produto do professor Emerson Castro, que vai arrebentar, vai fazer com que você acerte as 30 questões da prova. Eu tenho muita fé em Deus nisso. E aqui tem o produto reta final para você arrebentar nessa prova, tá, pessoal? Beleza? Tranquilo? R$ 44,00, então. Fica esperto, acesse o site, nos próximos dias já vai estar à venda. Beleza? Vamos para a próxima. Bem, aqui na questão 26, foi uma grande parceria que eu fiz com o professor Helder. Trabalhamos a parte da teoria da lei de mobilidade urbana e ele arrebentou trabalhando nos simulados, trabalhando exercícios e também com a maratona dele, que está bombando. Quem comprou viu que ficou muito mais fácil acertar essas questões comprando a maratona do professor Helder, que também está à venda no nosso site. Quem não comprou ainda e tiver interesse, vai lá. A crise de mobilidade nas áreas urbanas se intensificou nos últimos anos. Com base nessa afirmativa, os mecanismos para que os municípios implementem os princípios e diretrizes e cumpram os objetivos estabelecidos na Lei 12.587, que é a Lei de Mobilidade Urbana, são baseados em letra B, incentivar o uso do transporte público coletivo, letra B. Meus amigos, olha essa questão aqui que o professor Helder colocou na revisão presencial no dia 9 de fevereiro e que o professor Emerson colocou como exercício de fixação na aula aqui na plataforma online sobre a lei, essa grande parceria. Que tal? Primeira questão lá, ó, FADEST, Prefeitura de Capanema, agente de fiscalização de trânsito no Pará 2018. É orientada
pela priorização de projetos de transporte público coletivo. Opa, viu essa questão na revisão presencial com o professor Helder? Lembrou da nossa aula online? Acertava de boa, letra B. Beleza, beleza, beleza? Próxima. Está aqui no artigo 6º, a priorização de projetos de transporte público coletivo, certo? Então, por isso, letra B de bola. 27. Planejar a gestão dos sistemas de mobilidade urbana requer diretrizes previstas na Lei 12.587. Analise os itens a seguir. Então, é relacionado à gestão. A gestão. Estão certos 1, 2 e o terceiro está errado. 1 e 2, apesar de estarem incompletos com o que está lá na lei, mas esse fato não os torna errados. Agora, esse aqui está errado. Dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte expresso e outros modos motorizados? Não, pessoal, está errado, tá? Então, itens 1 e 2 corretos, letra E. Está bem aqui, ó, na maratona online do professor Helder. Para você que adquiriu, você viu lá a 4ª questão da maratona dele falava isso, ó. Olha aqui na letra C, aplicação de tributos pela utilização de determinada via. Então, ele explicou na maratona dele sobre esse assunto, ficava mais fácil acertar. E está aqui no artigo 23, ó. Os entes federativos poderão utilizar, dentre outros, instrumentos de gestão do sistema de transporte da mobilidade urbana. Muita gente confundiu essa questão querendo responder com base nas diretrizes. Não, ele falava em gestão do sistema de mobilidade urbana. Era para pegar o artigo 23. Está aqui o inciso 3, ó, que fala disso. Estava até aqui. Professor, mas o fato de não ter esse resto torna errado? Não torna errado. Esse fato de estar só até aqui estava correto o item, tá? Dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte público coletivo e não expresso, como ele falou lá, por isso está errado. E aqui, monitoramento e controle, tal. Daqui para cá, estava lá no item e está certo. O fato, mais uma vez, de não ter essa parte, não tornava errado. Ok? 28. No que se refere às atribuições conferidas na Lei de Mobilidade Urbana, é correto afirmar o que, pessoal? Ó, letra A. Aqui, a União compete prestar assistência técnica a quem? Aos estados, DF. Aqui, é de responsabilidade de quem isso? Não é do município, é da União, de acordo com o artigo 16 também. Aos municípios, não. Aos estados compete propor política. A letra D de doido é a correta e a letra E, ele falava que são atribuições da União e são, na verdade, atribuições do município, beleza? Então, aqui, pessoal, estão os motivos de estarem errados e aqui o porquê que está correto é a letra D de doido. Veja na maratona online do professor Helder, a questão 8. Ele trabalhou na questão 8 exatamente esses três itens aqui, tá certo? E falava são atribuições de quem? Dos municípios, estados, União. Ou seja, nessa questão ele revisou a questão das atribuições. Maratona online do professor Helder. Te faz de doido e não adquire, que você vai ter menos chance de gabaritar isso na prova, tá certo? Essa é a verdade. Investimento, pessoal, é tudo. Você tem que estar com os melhores investimentos para ter os maiores benefícios. Essa é a grande verdade, tá? Aqui, ó, são atribuições dos estados, no artigo 17, tá? Os estados poderão delegar aos municípios e tal. São atribuições da União. E aqui na questão 29, resposta certa é a letra C. Muita gente errou essa questão. Compete aos órgãos gestores dos entes federativos, tá certo? Combater o transporte ilegal de passageiros. Compete aos órgãos gestores dos entes federativos incumbidos, respectivamente, do planejamento e da gestão. Combater o transporte ilegal de passageiros. Onde é que está isso, professor? No artigo 22. Consideram-se atribuições mínimas dos órgãos gestores dos entes federativos. Inciso 7. Tem vários outros. O que matava a questão era aqui no inciso 7.
combater o transporte ilegal de passageiros. Está aqui, ó, letra C. Beleza? Tranquilo? Bora para a questão 30. Então, aqui na questão 30, a Política Nacional de Trânsito tem o cidadão brasileiro como seu maior beneficiário. Diante desse fato, analise os seguintes itens. Uma proposta de educação para o trânsito deve considerar somente os desafios tradicionais que a sociedade enfrenta? Errado, né, pessoal? Sem sentido. A educação para o trânsito ultrapassa a mera transmissão de informações. Tem como foco o ser humano e trabalha a possibilidade de mudança de valores, comportamentos e atitudes. Foi muito bem explicado pelo professor Helder. Está aqui, ó, a gente cortou um trecho exatamente da cartilha da Política Nacional de Trânsito. Está aqui, ele fala exatamente isso. Cabe ao Ministério da Educação promover a adoção em todos os níveis de ensino de um currículo interdisciplinar sobre segurança de trânsito, além de conteúdo de trânsito. Tá certo, pessoal, isso daí também, ó, tá certo. Tá aqui lá na página 15 da cartilha da PNT, tá dizendo, ó, cabe ao Ministério da Educação promover a adoção em todos os níveis. Beleza? Tranquilo? Logo, a questão 30 estão corretos os itens 2 e 3, alternativa, letra C. Beleza? 31. A PNT é um instrumento da política de governo prevista no Código de Trânsito Brasileiro, cujo macro-objetivo é favorecer o crescimento com geração de trabalho, emprego e renda ambientalmente sustentável e redutor de desigualdades regionais. Pessoal, eu quase choro quando vejo isso, porque é claro que está certo. É lógico que está certo. Favorecer o crescimento com geração de trabalho, emprego, renda, é tudo que a gente quer. Um sistema ambientalmente sustentável, com redução de desigualdades regionais, tá certo? Mas, professor, o que está errado na letra B? Garantir a inclusão social e eliminação das desigualdades sociais. Porque não é a eliminação, pessoal, é a redução. Tá aqui, ó, redução das desigualdades sociais. E tá aqui, ó, o crescimento com geração de trabalho, emprego e renda. Está no item 2.1 da Política Nacional de Trânsito, marco referencial, tá? Portanto, letra A. 32, sobre a educação no trânsito, que faz parte da Política Nacional de Trânsito, é correto afirmar que é direito somente dos condutores e alunos. Errado. Pressupõe um processo de aprendizagem pontual, inclui a percepção da realidade, a adaptação, a assimilação, incorporação de novos hábitos e atitudes. Pô, pessoal, tá certo. Letra C, a questão 32. Não tem o que discutir. Tá aqui, ó, um recorte da cartilha para você verificar que tá certinho. 33. Os conteúdos ministrados na educação para o trânsito devem possuir diretrizes que favoreçam a convivência harmoniosa. A Política Nacional de Trânsito indica sobre o que deve ser abordado para garantir esses objetivos. Considere as informações. Indicar elementos que favoreçam rapidez e diminuição do tempo de deslocamento. Não tem isso. Ter como foco o ser humano, trabalhar a possibilidade de mudança de valores, comportamentos e atitudes. Está correto, está aqui, ó. Tem como foco o ser humano, trabalha a possibilidade de mudança de valores, etc. Abordar aspectos da gestão do trânsito, principalmente com relação à segurança, engenharia de tráfego e fiscalização. Também está certo. Mais um recorte em que ele fala isso, ó. Aspectos da gestão do trânsito, principalmente com relação à segurança, à engenharia de tráfego e à fiscalização. Portanto, itens 2 e 3, letra E. Próxima, 34. Considerando que o ambiente de trânsito é a integração de vários elementos que compõem um sistema complexo para realizar os deslocamentos de forma segura e rápida, é correto afirmar que as sinalizações de trânsito têm o papel de ordenar os deslocamentos, favorecendo prioridades aos veículos. Pelo amor de Deus, fora. A violência no trânsito tem sua causa principal nas más condições da estrutura viária? Não, não é a principal condição, tá? Não é a principal causa. A origem dos problemas de trânsito e transporte está no processo de ocupação urbana planejado? Não, planejado não.
Se fosse planejado, seria só o filé, né? D de doido, o desenvolvimento urbano desordenado. As operações urbanas de segurança, saneamento, educação, abastecimento têm relação direta com as condições de mobilidade de uma cidade. Aí sim, pessoal, aqui está correto. Aqui eu quis apenas retratar a letra B quando ele fala da violência. Aqui ele está dizendo a violência no trânsito e a drástica redução da qualidade de vida no meio urbano, consequência direta dos problemas de mobilidade e ordenamento, tá? Leva à necessidade de adoção de novos modelos. Então, não tem a sua principal causa nas más condições de infraestrutura viária, tá? Resposta D de doido aqui na questão 34. 35. Sobre os problemas de transporte e trânsito que requerem uma análise sistêmica de seus componentes para propor soluções adequadas e eficientes, considere as afirmativas a seguir. Nas áreas urbanas, os deslocamentos a pé e o uso do ônibus não são as formas dominantes. Errado, errado. São as formas dominantes. Nas áreas urbanas, os deslocamentos a pé e o uso do ônibus são as formas dominantes de deslocamento. Então, está errado o item 1. Tá? Está errado o item 1. Está aqui mais um recorte da cartilha. O uso de combustíveis fósseis e o crescimento da demanda do transporte rodoviário incidem diretamente na emissão de poluentes pelos veículos motorizados. Tá certo. Está aqui também mais um recorte. 3. Tradicionalmente, as ações dos técnicos e decisões das autoridades têm privilegiado a circulação do automóvel, exigindo contínuas adaptações e ampliações do sistema viário, frequentemente a custos elevados. Também está correto, pessoal. Está aqui mais um recorte. Portanto, itens 2 e 3 estão corretos aqui na questão 35, letra B de bola. Questão 35, B de bola. Ok? 36. Analise as afirmativas a seguir sobre a educação para o trânsito. A educação para o trânsito é um dever prioritário para os componentes do sistema. Tá certo. A Edutran é responsável pela definição dos temas e cronogramas das campanhas. Pessoal, Edutran, nem falamos disso em aula nenhuma. Fora. O percentual de 5% do valor das multas arrecadadas será depositado mensalmente na conta do FUNSET. Falamos muito disso, tá certo. No âmbito das instituições de ensino, a educação para o trânsito deve ser dar esse erro. É um erro da prova, deve-se dar apenas nos ensinos fundamental e médio, não. Ensino fundamental, médio e superior, está errado, portanto, o que está correto, meus amigos? O que se afirma em 1 e 3, alternativa letra B de bola. Questão 36, B de bola, 1 e 3. Pessoal, pelo amor de Deus, quem foi para a revisão presencial no dia 9, Belém Hall, não é verdade? E Hotel Sagres? Quem participou da nossa revisão online aqui da loja? Quem foi para nossas maratonas presenciais no curso Exemplo, viu essa questão em que a gente falava que a educação para o trânsito é um dever de todos, sendo prioridade para os componentes do sistema. Também na revisão presencial, na revisão online das maratonas, eu coloquei essa questão de minha autoria, que na letra D de doido, que era a resposta, falava do percentual de 5% que ia mensalmente para o FUNSET. Graças a Deus, quem estava junto com a gente se deu bem nessa prova. Ou então, foi por falta de atenção que se deu mal, ou por algum outro motivo. Mas quem estava com a gente, quem prestou atenção, quem estudou legal, acertou e vai acertar no dia 28 de abril. Eu tenho fé em Deus e vai passar. Aqui estão os objetivos, ó, no artigo 74, no artigo 68, os amparos legais, tá? 37. 2 automóveis, um de cor preta e outro de cor prata, trafegam na mesma direção, numa rodovia rural de pista dupla, com 3 faixas por sentido, sem sinalização regulamentadora de velocidade máxima. Falamos disso várias vezes. O automóvel de cor preta trafega na faixa central com velocidade de 130 km por hora. E o automóvel de cor prata circula na faixa da esquerda
com velocidade máxima de 45 km por hora. Está correto afirmar o seguinte: a velocidade máxima permitida para automóveis trafegarem nesta rodovia, é uma rodovia rural de pista dupla. 80 km por hora? Não, pessoal, não. Pista dupla, automóvel, pessoal. Pista dupla, 110 km por hora. Errado. E na inexistência da sinalização, os veículos podem trafegar com qualquer velocidade. Que doidice é essa? Que doidice é essa? Fora! O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via poderá regulamentar, por meio de sinalização, somente velocidades inferiores às estabelecidas pelo CTB? Errada. O veículo de cor prata não cometeu infração? Errada. Ambos os veículos cometeram infrações de trânsito. Por que que eles cometeram? Porque rodovia de pista dupla, automóvel, velocidade máxima, onde não existe sinalização regulamentadora, 110. 110. Se esse aqui passou a 130, ele excedeu a velocidade máxima em até, não é verdade? Em 20 km por hora. 20 km por hora, pessoal. 20 km por hora, comparado com 110, ele excedeu a velocidade em até 20%. Então, ele cometeu uma infração média, tá certo? Já o outro, prata, que circulava na faixa da esquerda, se fosse na faixa da direita, aí tudo bem, mas era na faixa da esquerda, com velocidade de 45, ou seja, ele transitou com a velocidade inferior à velocidade mínima, que nós já falamos que é o que, pessoal? Velocidade mínima não pode ser inferior à metade da máxima, tá certo? Se a máxima é 110, a mínima não teria que ser o quê? 55. Se ele passou a 45, então ambos cometeram infração de trânsito. O primeiro, 130, se era 110, passou a 20 km por hora a mais. 22 km por hora daria 20%, ou seja, 20 km por hora é até 20, é menos de 20% a infração média. Já esse aqui também cometeu uma infração média, mas foi porque transitou com a velocidade inferior à mínima. Ambos cometeram infração de trânsito, letra E, tá aqui, ó. Quem participou da nossa revisão online e também das nossas maratonas presenciais no curso Exemplo, viu essa questão lá, em que eu falava que o camarada transitava com a velocidade superior à máxima em mais de 50% da velocidade. Gravíssima vezes 3. Nesse momento, eu fazia o comentário disso aqui, tá certo? A gente fazia o comentário disso aqui em até 20%, média de 20%. Mais de 20 até 50, grave. Acima de 50%, gravíssima, multa 3 vezes. Ou seja, dá para matar a questão tranquilamente. E essa tela também, você já está cansado de visualizar nas nossas aulas. Pista dupla, automóvel, 110. Pista dupla, velocidade mínima, 55. Por isso que ambos cometeram infração, ok? 38. Com o propósito de reduzir o trajeto de viagem, um motociclista fez parte de seu percurso pela passarela e, ao ser abordado pelo agente da autoridade de trânsito, foi constatado que a placa traseira de identificação estava sem condições de legibilidade e visibilidade. Essas duas infrações são, respectivamente, de natureza gravíssima e gravíssima. Ambas são gravíssimas, pessoal. Olha a questão que a gente colocou no simulado 1 online e também nas nossas maratonas presenciais do curso Exemplo. O condutor que transitar com o veículo em calçadas ou acostamentos comete uma infração gravíssima, tal. Mas Emerson, não foi calçada, não foi acostamento, ele falava de passarela, é o mesmo artigo. Olha o comentário da questão que eu fazia nas aulas. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, acostamentos, marcas de canalização, gramados, jardins, infração gravíssima. Então, esse comentário
estava nessa questão do simulado 1 online e das maratonas presenciais, então matava a questão. E aqui nós temos, lembro bem que na revisão presencial, o professor Rafael Cristo citou o artigo 230, lá no Belém Hall, lá no Hotel Sagres, ele citou o artigo 230 e falou que os primeiros incisos eram infrações gravíssimas. E dentre esses primeiros incisos está o inciso 6, conduzir o veículo com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade. Pessoal, diante disso, sinceramente, não dá para você escolher outro local. É loja do concurseiro e curso exemplo. Vem com a gente que a tua chance de ser aprovado aumenta muito. Tá aqui, pessoal, ninguém está inventando nada. Quem participou das aulas sabe, pode comentar aqui para dizer para a gente se foi ou se não foi, tá certo? Ninguém está inventando nada, tá? Então a gente quer você aqui na loja, a gente quer você lá no exemplo. Professor, no curso exemplo a gente vai ter também turmas presenciais. Vamos ter nos próximos dias também. Vai ser lançado alguma turma de teoria de exercício, só exercício, final de semana, maratonas, minicursos, muita coisa boa vem por aí. Não pode perder o foco, a guerra ainda não acabou. Tivemos um pequeno obstáculo, que foi o cancelamento da prova, mas Deus está no comando e Ele sabe os planos que tem para a gente. Você não pode deixar a peteca cair, você não pode esmorecer. É partir para cima, rumo à nossa aprovação. Quem não tem obstáculo na vida, pessoal? Todos temos e temos que superá-los dia após dia. Esse foi mais um e agora a gente vai superar ele e vai passar nessa prova, beleza? Vem com a gente então. Loja do Concurseiro e curso exemplo. 39. Quando condutores de veículos automotores trafegam em declives, é um procedimento comum desligar o veículo ou deixá-lo desengrenado. É correto afirmar que tal procedimento é uma infração de natureza média, letra D de doido, questão 39. Está aqui, artigo 231, inciso 9, transitar com o veículo desligado ou desengrenado em declive, infração média, questão 39, D de doido. 40, num período 10 meses, né? Um errozinho de digitação na prova, a gente colocou do mesmo jeito, deveria ser num período de 10 meses, faltou, um determinado condutor foi notificado 3 vezes em uma mesma via, por excesso de velocidade. As infrações foram registradas por meio de fiscalização eletrônica. O equipamento apontou velocidade de 105, 115 e 90, respectivamente, numa via urbana, onde a sinalização indica que a velocidade máxima permitida é de 80. É correto afirmar que esse condutor acumulou com essas infrações. Pessoal, volto a dizer, falamos isso nas maratonas presenciais, falamos isso na nossa revisão, falamos isso nas nossas aulas, falamos bastante do artigo 218. Até 20%, média, mais de 20 até 50, grave. Falamos ainda há pouco sobre isso, não é verdade? E mais de 50% gravíssima. Então, se é 80, o cara que passou a 105, ele passou a 25 km por hora. 20% de 80 dá 16. 25 é maior que 16. Então, está entre 20 e 50. Logo, esse cara aqui cometeu uma infração grave. 5 pontos. 115 é 35 km por hora acima. 35 também está, pessoal, entre 20, mais de 20 e 50, tá certo? Por quê? Porque 50% de 80 é 40, se deu 35, está perto, mas não passou de 50%. Então, aqui cometeu uma infração grave, 5 pontos. Esse aqui cometeu uma infração grave, mais 5, já são 10 pontos. E esse que passou a 90, 10 km por hora, ou seja, ele passou com 10 km por hora de excesso. Então, ele passou até 20%, já que 20% de 80 é 16. Se ele passou com mais 10 apenas, ele passou com uma velocidade excessiva, né, excedente de até 20 infração média. 5 pontos daqui,
mais 5 daqui, 10, mais 4 daqui, 14. Pessoal, a gente falou isso no artigo 218, nas nossas aulas, maratona, revisão. Não podia ter errado. Espero que você tenha acertado. Comenta aí essas questões pra gente, vai. Dá esse feedback para a gente poder preparar bacana aquele pacote que eu te falei das 80 questões. Eu quero atacar só as feridas, só aquilo que você tá ruim, que você tá mal e, claro, aquilo que eu imagino que a FADESP vai cobrar nessa prova do dia 24 de abril. Fique esperto que a gente vai botar as questõezinhas lá para ti também, com fé em Deus, tá? 41. No período entre 2000 e 2014, houve 222 mil indenizações por morte e 1,6 milhões de indenizações, etc. Sobre motociclistas, é correto afirmar que, pessoal, letra A, né? O capacete é o item de segurança mais importante. Professor, isso está escrito onde? Está escrito na nossa cartilha Denatran Responde Motociclistas. E é claro que a gente vai colocar questões dela no nosso pacote de 80 questões, pessoal. R$ 36,00. Tá barato, você vai adquirir, vai turbinar a tua preparação. Beleza? Tá aqui, ó. Lembre-se, na pergunta 9 da cartilha, lembre-se de que o capacete é o item de segurança mais importante para os motociclistas. Beleza? Extraído exatamente da forma que está escrito lá na nossa cartilha Denatran Responde Motociclistas. Eu só apenas sublinhei aqui a parte que respondia a questão. Fechou? Demos essa aula para você, tanto nas turmas presenciais quanto na turma online. E falamos disso, né, pessoal? Era lógico que a resposta era a letra A. 42. Velocidade é um aspecto fundamental. Se é fundamental, já só pode ser a letra B. Aspecto fundamental para a segurança do motociclista. Quanto maior a velocidade, maior a gravidade de um acidente. Letra B de bola. Está aqui, ó. Na mesma cartilha Denatran Responde Motociclistas. Velocidade é um aspecto fundamental. Pergunta de número 4. Não esquece, são 60 perguntas que a gente tem nessa cartilha, claro, com as respectivas respostas. Quanto maior a velocidade, maior a gravidade de um acidente. Então, mais uma questão dessa cartilha. Com relação ao disposto no CTB sobre condução de escolares, é correto afirmar que a gente falou muito sobre isso e está voltando para o CTB agora. A gente falou bastante. A inspeção não é trimestral, a inspeção é semestral. Cinto de segurança obrigatório apenas para o motorista e o passageiro do banco dianteiro. Vai carregar a criança desse jeito? Não. O condutor deve ser habilitado na categoria D de doido. Faixa horizontal na cor amarela com 70 centímetros. Não tem 70 centímetros, né, pessoal? Não tem sentido isso. É 40 centímetros de largura. Então, só pode ser a letra E. O condutor deve ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN. Beleza? Tá aqui, ó. Artigo 138. Condutor de veículo destinado à condução de escolares, idade superior a 21 anos, categoria D, ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN. Beleza? Era isso que ele dizia na letra E. 44, resposta à letra A. E aí, pessoal, essa questão, pelo amor de Deus, pessoal, a gente dava... Eu sei que você fez a prova lembrando de mim nesses momentos, porque a gente falou disso demais. Conforme a resolução do álcool e das drogas, a agressividade é um sinal de quê, pessoal? De atitude, pessoal. Na revisão presencial, na nossa revisão online, nas maratonas presenciais do curso Exemplo, a gente falou sobre isso. Falamos dessa questão da prova da Prefeitura Municipal de Mocajuba, que era quanto à atitude, quais eram os sinais. Eu disse, pessoal, agora ele pode falar dos sinais e perguntar qual é o tipo, se é atitude, se é aparência. E foi o que aconteceu. Falamos também da aparência em outras questões que eu mesmo elaborei. E a questão veio falando sobre atitude. Nós vimos essa questão nesses eventos aqui. Não podia ter errado. E para te lembrar, nós temos no anexo 2
dessa resolução, esses sinais quanto à aparência. Atitude são esses sinais aqui. E ele disse qual o sinal, pessoal? A agressividade. A agressividade está bem aqui, ó, quanto à atitude. Beleza? Próxima. No que se refere à classificação de veículos, falamos disso também na véspera da prova. Quanto à espécie, o trator misto é classificado como veículo de tração. Pessoal, olha essa questão que eu elaborei, que estava na revisão presencial, estava na revisão online, estava no nosso simulado 1 online e nas maratonas presenciais. Quanto à espécie, os veículos classificam-se como de passageiros, carga misto, dentre outros. Na classificação da espécie de carga, encontramos, Emerson, mas não está falando de carga. Aqui ele falou de quê? De quanto à espécie, trator misto. Pessoal, a questão está falando quanto à espécie. Está falando quanto à espécie. E aqui também a resposta é quanto à espécie. Mas Emerson, ele fala de trator misto, veículo de tração. Tu não fala isso aqui. Mas olha o comentário que eu fazia na questão, irmãos. Lembra dessa tela? Trator misto, tração. Nessa tela eu passei isso. Eu passei isso. Falamos aqui do passageiro, carga. Citamos está aqui, trator misto, tração. Beleza? Lembrou dessa tela? Lembrou dessa questão que a gente resolveu? Beleza? Eu sei que tu lembrou de mim, que você ficou feliz. Eu sei que no fundo você tem um pouco de tristeza, porque essa prova não valeu. Mas volto a dizer, Deus é quem sabe das coisas. A tua hora vai chegar. Não adianta ter a prova com fraude. Que bom que foi descoberto. E agora a gente vai ter uma, se Deus quiser, muito mais segura do que seria a primeira. E você vai passar, porque você está estudando com a melhor equipe, a tropa imbatível da loja do concurseiro, do curso Exemplo, tá? Quanto à tração, a gente só para lembrar quais são os veículos quanto à tração, tá bom? 46. A bicicleta é o veículo mais utilizado pelas pessoas no mundo, tem como vantagem seu baixo custo de aquisição, operação e manutenção. No que se refere à circulação e às características do modal cicloviário, é correto afirmar o seguinte: são equipamentos obrigatórios para bicicletas. Pessoal, pelo amor de Deus. Letra E, questão 46. Revisão presencial, pessoal. Revisão online. Simulado 2 online e maratonas presenciais. Eu falei dessa questão aqui, da banca IALP, Guarda Municipal de Caruaru. Quem foi nesses eventos sabe do que eu estou falando. E aqui, olha no inciso, no item 3, para as bicicletas é obrigatório o uso de campainha, sinalização. Estava certo. Quem foi para esses eventos? Quem participou desses pacotes online, com certeza acertaria, então, a alternativa, a letra E, na questão 46. Beleza? Está correto aqui, era a questão equipamentos obrigatórios, artigo 105, está aqui, ó, o artigo 105, só para lembrar, é onde tem os equipamentos obrigatórios. E aqui fala da bicicleta, tá bom? 48, sobre o RENAEST, é correto afirmar o quê? Letra C, 48, letra C. A integração do Ministério da Saúde e a seguradora, administradora do seguro DPVAT, o RENAEST, dar-se-á no prazo máximo de 60 dias a contar da data de implantação do RENAEST. A FADESP foi muito esperta nessa questão. Sabe por quê? Olha só, na resolução 607 de 2016 do CONTRAN, o que diz o artigo 4º, parágrafo 2º? Que os órgãos, o Ministério da Saúde, a seguradora DPVAT, deverão integrar-se ao RENAEST por meio do DENATRAN. Lá no final da resolução, no artigo 8º, ele diz: a integração referida no parágrafo 2º do artigo 4º dar-se-á no prazo máximo de 60 dias, a contar da data de implantação do RENAEST. O aluno que não costuma fazer esses links, que nas nossas aulas a gente sempre fala, pessoal,
Vai lá, dá uma olhadinha. A gente traz isso daqui normalmente para fazer o link. Tem que fazer esse link. Quando você vir isso aqui, vai lá, busca o que era. Então a FADESP juntou esses dois artigos aqui, esses dois dispositivos legais, para dizer que a questão 48 tem como resposta a letra C. Beleza? 49, a penúltima, é sobre a resolução 711 de 2017, muito pequena, quase não tinha o que perguntar. Por isso que o professor Emerson, mais uma vez, acertou em cheio na questão. Resposta da questão 49, letra B de bola. Essa questão 50 estava na nossa revisão online e no nosso simulado 1 online, tá? Estava nesses nossos pacotes online, que foi onde eu trabalhei essa resolução. Nas turmas presenciais do curso Exemplo, a gente não trabalhou com essa resolução, mas quem foi nosso aluno no online facilmente acertava, porque essa questão, ó, de acordo com a resolução, os fabricantes são obrigados a fornecer no ato da comercialização, no respectivo veículo, manual que não conterá, ou seja, conterá os outros, norma de circulação, infrações e penalidades, direção defensiva, primeiros socorros e anexos. Então, só essa questão aqui matava essa questão 49 da prova amarela, tá certo? E o comentário da questão era esse, pessoal. O comentário dessa questão que eu coloquei nesse revisão online, no simulado 1 online, era esse aqui, ó. No artigo 2º da resolução, que, ó, matava a questão 49 da prova amarela. Certo? E para fechar, pessoal, a questão 50, mais uma que ele puxou o anexo 2. Vejam então a importância do que a gente falava nas nossas aulas. Estudar a resolução 160 de 2004, anexo 2 do CTB. A sinalização semafórica de regulamentação de 2 focos, um vermelho e um verde, é indicada para uso exclusivo em controle de acesso específico, tais como praças de pedágio e balsa. Questão 50, letra E. Questão 50, letra E. Onde está isso? Lá na resolução 160 do CONTRAN, anexo 2. Sinalização semafórica de regulamentação, tipos para veículos compostos de 2 indicações luminosas, dispostas na sequência pré-estabelecida abaixo, para uso exclusivo em controle de acesso específico, tais como praças de pedágio e balsa. Então, tá aqui, pessoal, ó, letra E na questão 50. Beleza, meus amigos? Então, chegamos ao final desse vídeo. Mais uma vez, te convidar a fazer a aquisição, pessoal, do nosso curso para o Detran. 80 questões, tá certo? Relacionadas ao tema trânsito, com questões do CTB, questões das resoluções no CONTRAN 432 de 2013, 607 de 2016, 711 de 2017, que são as resoluções que tem na tua prova, e também da cartilha Denatran Responde Motociclistas. Da parte de mobilidade urbana, você já tem o pacote do professor Helder. Então, se você quiser ficar safo nessa parte de mobilidade urbana, vai com o professor Helder, cola com ele que o pacote dele tá show de bola. O nosso tá aqui, pessoal, a gente vai falar sobre isso. 80 questões a gente vai dividir da forma que a gente acha que é mais interessante, com base no histórico da FADESP. Apenas R$ 36,00 você ainda pode parcelar. Vai estar nos próximos dias no site da loja do concurseiro.com.br. Não perde, pessoal. Não perde, que está sensacional. A gente vai botar a cabeça para funcionar, vai conversar com o Papai do Céu para colocar as questões lá mais próximas da prova possível, beleza? E é claro, mais próximo à tua prova, você vai ter esse pacote de revisão final, que nós chamamos de reta final, com 10 horas de videoaulas, você adquire por apenas R$ 44,00. Vai ser liberada, pessoal, somente na semana da prova. Não adianta comprar hoje e querer assistir esse vídeo hoje, que não vai. Você só vai assistir na semana da prova. Beleza? Loja do concurseiro.com.br, nessa parceria grandiosa, magnífica, com o curso Exemplo. Tá certo? A gente se vê próximos vídeos aqui no YouTube. Mais uma vez, segue a gente no Instagram,
Professor Emerson Castro, Professor Emerson Castro. Agenda lá, segue a gente, se for o caso, comenta alguma coisa lá, dá o feedback pra gente, que a gente fica muito feliz e sempre que pode, responde, curte os teus comentários, as tuas postagens também. Beleza, pessoal? Nos vemos nos próximos vídeos, nos vemos em eventos presenciais, muitas maratonas presenciais, vamos fazer também na loja do concurso, no curso Exemplo, beleza? Fica com Deus, bons estudos e fé na missão. Valeu!